Segura essa. Estratégia para estudar botânica para o Enem. Botânica que é um dos conteúdos mais odiados pelos alunos quando o assunto é biologia e principalmente quando cai no Enem. Por quê? Porque às vezes quando cai no Enem ou é muito inesperado ou então cai de uma forma mais difícil. Então, qual é a melhor estratégia para eu estudar botânica, professor? É isso que eu quero te entregar agora, porque tem jeito sim. Olha só, vou abrir aqui a plataforma já com você, a plataforma da M Academy, onde eu tenho aqui as minhas aulas sobre botânica. E se você não gosta de botânica, é porque foi o jeito que te ensinaram. Se você tivesse aula comigo, você com certeza ia amar e entender a botânica, aprender a olhar ela no seu dia a dia. Então, por isso, eu quero te entregar 15 dias de graça da plataforma para você utilizar aí. Só clicar no link aqui abaixo e você não precisa passar cartão, fazer nada. Só se inscrever e resgatar os seus 15 dias de graça para utilizar aulas, listas, simulados, resoluções, tudo para você. Pode pegar. Então, olha só, qual é a melhor forma de estudar botânica para o Enem? Tenho dois módulos de botânica para você ver. Quando botânica surge ali no cronograma de estudo do aluno, muitas vezes ele fala, pronto, lascou, vou passar 3 meses estudando só planta porque o assunto é gigantesco e eu não sei para onde vai, um monte de nome difícil, não sei das quantas, não sei das quantas. Então, olha só, primeiro de tudo, a botânica ela pode ser grande se você conseguir aí destrinchar ela do fino do fino do fino, né? Então, se você realmente quiser formar um bom biólogo, né, e não um bom resolutor de questões para o Enem, você tem como esticar esse conteúdo bastante para fazer o seu aluno aí ficar maluco com botânica. Sim, mas comigo aqui, o que é que eu procuro fazer? É te fornecer o que é necessário para você responder uma boa questão. Por exemplo, botânica, grupos e características, que é o nosso módulo 32. Professor, eu vou ver tudo? Olha, se você está com tempo, se seu cronograma está folgado, se você está ali naquele progresso constante, pode ver tudo. Mas se você não tá na correria, tá muito doido, tá com um atraso de conteúdo, não sabe para onde correr, vai fazer simulado, vai cair botânico, você não sabe o que é que precisa estudar, segue essa estratégia. Olha só, primeiro de tudo, pode pular direto aqui para gimnospermas e angiospermas. Por quê? Porque esses são os dois grupos que mais caem no Enem. Briófitas e pteridófitas têm uma, duas questões no máximo de recorrência ao longo de todos esses Enems. O resto de todas as questões de botânica que caem com relação a grupos é angiospermas em primeiro lugar e gimnospermas. E olha só o que é massa. Se você entender o ciclo reprodutivo das gimnospermas e angiospermas, você entendeu tudo. Eu gosto muito de dizer isso, porque o ciclo delas é muito espelhado. Vão divergir em algumas novidades evolutivas que uma tem que a outra não tem, que, por exemplo, a flor e o fruto, que as angiospermas têm que as gimnospermas não têm. No restante, é muito parecido, especialmente se você estiver olhando para um pinheiro, por exemplo. Então, qual é o grande foco aqui de estudar botânica? Estuda os grupos que mais caem, em primeiro lugar, e você vai se ater principalmente às características de novidades evolutivas. No caso das angiospermas, seria a flor e o fruto. Entender um pouquinho sobre esses dois e entender sobre polinização e sobre o ciclo reprodutivo da planta. Isso daí é o que mais cai no Enem, é adaptação e ciclo reprodutivo. Se você olhar lá para a parte de gimnospermas, você também vai ver essa mesma referência. Você tem aí características gerais, que seriam as adaptações, e a parte de ciclos reprodutivos, entender a reprodução desses caras. Em 10 minutos, uma aulinha de 10 minutos, você entende a reprodução de angiospermas, de gimnospermas e consegue aí destravar o seu rendimento em botânica. Vai avançar mais rápido nesse conteúdo e resolver questões sobre isso. E aí, você pode dizer assim, mas professor, eu caí de paraquedas na botânica, porque lá no meu cursinho ele surge do nada, ele não tem encadeamento. Parece um assunto que é uma ilha, né? Que ele está no meio do nada e ele simplesmente surgiu lá e você tem que estudar. E aí, qual é a grande dificuldade que um aluno pode ter com relação à botânica? Que é o que eu tinha na época que eu fazia o ensino médio, na verdade. No cursinho eu já comecei a ter um relacionamento melhor e na faculdade aí isso destravou, porque a gente vê botânica de um jeito completamente diferente. Então, a gente se apaixona inevitavelmente. Mas qual é a maior dificuldade para alguém que está estudando essa danada desses grupos aqui que sente dificuldade? A maior dificuldade do aluno, pode ser a sua, é a nomenclatura que é utilizada com relação à botânica. Acertei? Você chega lá, por exemplo, no ciclo reprodutivo, o professor está falando de gametângio, de esporângio, está falando de anterozoide, de oosfera, e você, meu Deus, o que é isso? Eu nunca ouvi falar esse nome na minha vida.
Isso daí é o quê? Vai para onde vai? Qual é a relação disso com a planta? Então, essas nomenclaturas, gametófito, esporófito, gametângio, esporângio, né, megásporo, micrósporo, microestróbilo, megastróbilo. Professor, pelo amor de Deus, eu vou sair do vídeo agora, não sai não. Por quê? Porque essa nomenclatura é algo que a gente trabalha aqui, ó, nessa aula de nivelamento, é um módulo zero, módulo zero. Então, olha só, você chega aqui e vai para essa parte de nomenclaturas em biologia. Eu vou ter aqui, ó, nomenclatura em botânica. Todos esses nomes que você tem dificuldade, você vai encontrar aqui. Eu dizendo, esse nome significa isso, esse nome significa isso. E o que é que isso vai te ajudar? Você assiste essa aula de nomenclatura em botânica, na parte de nivelamento ali, eu estou só mastigando esse conteúdo zero e tal, beleza. Quando eu chegar na parte de botânica, o professor soltar esse nome, poxa, gametângio é isso aqui. Poxa, esporângio, ó, vou soltar um para você. Ó. Na nomenclatura em botânica tem esporângio. O que é esporângio? É um saco de esporos. Quando você chegar lá na frente, nos ciclos reprodutivos, você vai ver. E o esporângio passou por isso aqui. O saco de esporos passou por isso aqui. Caramba, professor, os esporos. Aí eu começo a relacionar com outro nome. Os esporos vão germinar esporófitos. E os esporófitos têm essa característica. Então, tudo isso está nessa parte de nomenclatura. Então, qual é o direcionamento que eu te dou? Primeiro de tudo, vai começar a botânica para não surtar. Faz um estudo léxico dessas palavras, né? Vai ali para a gramática da botânica e tenta entender para que servem essas palavras e o que é que elas identificam. Agora que você já tem esse conteúdo básico, você já tem esse direcionamento básico, você pode olhar para isso e dizer assim, pô, professor, agora eu já posso ir para o ciclo reprodutivo, porque se esse nome aparecer, eu sei ao que ele está se referindo. Então, esse é o primeiro passo de forma estratégica, tá? Depois vai lá para a parte de grupos e características, certo? Então ali, ó, botânica, grupos e características, vai para gimnospermas, vai para angiospermas, as duas que mais caem. Ah, professor, eu estou com tempo. Então vê os 4 grupos, classificação delas tranquilamente. E aí outro conteúdo que também cai muito em botânica e quando cai tem um nível muito mais elevado, que é a parte de fisiologia e morfologia vegetal. Então a morfologia seria a anatomia da planta. E a fisiologia seria de fato o funcionamento dela com relação a parâmetros específicos que mantém a vida da planta ali em funcionamento, tá? Então, quando a gente fala dessa parte de nada mais, nada menos do que a anatomia da planta, peraí, voltei, né? Quem sabe faz ao vivo. Sai clicando aqui, sair foi tudo, mas tô de volta. Olha só. Então, quando você visualiza justamente o quê? Quando você visualiza essa morfologia e essa fisiologia, você fica com medo porque as questões que abordam esse conteúdo elas são muito específicas, elas são muito aprofundadas. Mas em termos desse conteúdo, o que é que eu preciso observar? Eu preciso observar o que é que mais cai. Então, se olha ali na parte de fisiologia, por exemplo, tá? Que é um assunto que causa muito medo nos alunos e acabam, né, trazendo alguns entraves com relação à parte de botânica e de fisiologia, principalmente. Você tem condição de seiva, estômatos e fito-hormônio. Desses três, o que mais cai? Fito-hormônios. Questões recorrentíssimas de botânica na prova do Enem estão relacionadas com hormônios vegetais. E dentro desses hormônios, 2 são específicos: auxinas e etileno. A auxina que está associada com o desenvolvimento ali do caule, né? Então vai falar sobre aquela questão da planta crescer virada para o sol, por exemplo. E a gente está falando do etileno, que é um gás que está envolvido com o amadurecimento de frutos. Recentemente caiu questões sobre etileno em provas consecutivas do Enem. Então, olha só, esse é um conteúdo que merece tua atenção. E ele está desconectado aí em termos de condução de seiva, estômago dos outros. Você pode ir lá direto para fito-hormônio e dedicar um tempo estratégico a isso, porque é o que mais cai. Quando a gente olha para morfologia, o que é que vai cair, né? A parte de tecidos adultos, questões explorando função, células específicas e arranjo de tecidos adultos da planta. Por exemplo, os tecidos de preenchimento. Ah, uma planta que precisa armazenar água, ela vai ter um tecido de preenchimento que é chamado de parênquima. Parênquima o quê? Ah, uma raiz tuberosa, que é uma raiz ali, né, que acumula amido. Qual vai ser o parênquima, o tecido de preenchimento que vai ter na estrutura dela? É um parênquima milífero, né, guarda amido. Então a gente começa a ver que esses tecidos adultos eles são muito explorados dentro da prova do Enem. Teve uma questão que caiu falando sobre uma madeira de maior durabilidade. Então ela tinha que ter um cerne muito maior. Então você olhava no gráfico e via quem é que tinha um cerne marcadinho mais vezes
e aí você marcava aquela alternativa como correta. Então, você explorar essas características de células, arranjo e função desse tecido vai te direcionar para acertar mais questões de morfologia vegetal. Então, veja, eu te dei aqui o mapa para você seguir para não ter dor de cabeça com botânica e para você aumentar o seu número de acertos em provas de natureza, indo por botânica, que é um assunto que muita gente odeia, e questões que você não pode perder, porque apesar de ser chato e você não entender porque tem nomes difíceis, às vezes a questão é bem fácil e a gente erra por pecar nessa hora de estudar com estratégia. Então, eu espero que você agora tenha o passo a passo, né, para seguir com relação ao estudo da botânica e não tenha mais medo, porque agora você vai começar a gabaritar questões de botânica e vai sorrir quando aparecer uma questão de botânica no seu simulado ou lá na prova do Enem. E fica aqui comigo porque a gente vai chegar no seu 15 de 15, beleza? Valeu!